crianças, tudo bem? Vamos iniciar então essa videoaula de geografia. A atividade de hoje é da página 29 a 31 do livro e caderno de atividade, página 11. Vamos começar? Lidando com os conflitos. Apesar de ter objetivos em comum, as pessoas que formam os grupos são diferentes. Conviver com essas diferenças, às vezes, pode gerar desentendimentos e conflitos. Leia o trecho da entrevista de um artista brasileiro que se apresenta no Cirque du Soleil. Vamos ver o que ele diz. E conviver com pessoas com uma cultura e costumes diferentes não é complicado? Lima, como a maioria dos integrantes, são atletas de ponta, ou seja, são ótimos atletas. Há sempre conflitos. Muitos sabem como deve ser feito tecnicamente, mas no circo tem ainda o lado artístico que conta muito. Às vezes a pessoa demora para fazer a transição de atleta para artista. Atleta de ponta significa atleta que se destaca no que faz. Bom, refletindo um pouquinho sobre o título desse conteúdo de geografia, lidando com os conflitos. É algo que a Prof. Jana sempre conversa muito com vocês e todos os dias nós temos a hora da verdade, não é mesmo? Né? Não tivemos mais, né? Mas todos os dias na escola a Prof. abre um tempinho para esse momento, que é o momento onde a gente pode relatar aquilo que não nos agradou no decorrer da tarde ou da manhã, né? E caso algum coleguinha tenha feito alguma coisa que você não gostou, daí você vai expor e vai pedir ajuda. Não é assim que a gente faz? Por que a Prof dá esse momento? Por que existem conflitos quando a gente lida, se socializa com outras pessoas? Porque nós somos seres diferentes, né? Nós somos seres humanos, mas diferentes um do outro. A maneira de pensar sobre um determinado assunto pode ser diferente, a cultura faz com que as pessoas também pensem diferente e por aí vai. Então vamos refletir um pouquinho sobre a primeira questão. O que significa fazer a transição de atleta para artista? Marque com X a alternativa que melhor explica essa frase. A palavrinha transição significa uma passagem. Sabe quando você está jogando um joguinho que você muda de fase? Então, é mais ou menos isso. Transição, uma passagem. Eu estou aqui e eu tenho toda essa estrada para percorrer para chegar no outro ponto. Isso é transição. Então, no circo, fazer a transição de atleta para artista, ele precisa percorrer uma estrada também. Então, olha lá. Marca um X na alternativa que melhor explica essa frase. Deixar o espírito competitivo de lado e atuar em grupo, com o objetivo de divertir e agradar o público. Será que é sobre isso que o texto ali está querendo nos passar? Treinar sem parar, superando todos os limites e melhorando cada vez mais a sua técnica. Quando a gente vai num circo, a gente espera o quê? Se divertir ou só ficar observando a perfeição dos movimentos daquele atleta, daquele artista? Pense um pouquinho. Número 2. Segundo Ellington Lima, há sempre conflitos no grupo. Que artistas do Circo de Soleil, no grupo de artistas do Circo de Soleil, converse com os colegas e o professor. Agora, nós dois aqui, vamos pensar um pouquinho. Quais seriam os motivos desses conflitos? Isso aqui, vocês estão percebendo que na questão 2 tem um balãozinho ali, ó. Lembra que quando tem esse balãozinho é um balão de diálogo, onde a gente só conversa? Então, vamos pensar aqui com a prof. Quais seriam os motivos desses conflitos? Um grupo de pessoas que trabalham juntas, com um desejo de chegar à perfeição dos seus movimentos, da sua criatividade, da forma de fazer as pessoas, os telespectadores, espectadores, né? Assistirem e ficarem felizes. Mas que tipos de conflito, de relação que pode surgir, será?
Será que eles brigam porque um é melhor do que o outro? Porque um não tem paciência quando o outro erra? Letra B. Como você imagina que eles conseguem superar as diferenças e trabalhar em grupo, fazendo um espetáculo tão bonito e impressionante? Vocês lembram da palavrinha sinergia? Lembram, né? Será que aqui nesse grupo do Circo de Solé eles precisam ter sinergia? Eles precisam se compreender, trabalhar, colaborando um com o outro para mostrar para o seu espectador, para o seu público, algo perfeito em todas as dimensões, sejam elas a técnica, como eu vou desenvolver esse movimento, a maneira como eu recebo o meu colega no movimento dele, né? Então vamos para a próxima. Respeito às diferenças. Conviver com as pessoas com quem nos identificamos ou temos interesse em comum não é difícil, mas e quando temos que conviver com pessoas diferentes de nós? É um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Vamos ver? Essa convivência acontece o tempo todo e aconteceu também quando o Brasil começou a ser formado. Por volta de 1500, os portugueses colonizadores chegaram às atuais terras brasileiras, mas nestas terras já viviam inúmeros povos indígenas, cujo modo de vida era muito diferente do modo de vida dos portugueses. Muitos povos indígenas resistiram à ocupação portuguesa. Além de ocupar as terras habitadas pelos indígenas, os portugueses lhes impuseram seu jeito de ser, gerando conflitos que culminaram no domínio de suas terras pelos portugueses, na morte de milhões de indígenas e no desaparecimento de muitos de seus povos e de suas culturas. Embora existam diferentes povos indígenas com modos de vida próprios, alguns costumes são comuns e praticamente todos eles. Um exemplo é a forte ligação com a natureza, de onde retiram os alimentos e tudo de que precisam para viver. Olha que coisa mais linda essas crianças indígenas. Crianças iquipengues coletando peixes na Lagoa Ariranha, em Pescaria com Timbó, no município de Feliz Natal, no estado de Mato Grosso, em 2016. Nesse tipo de pescaria, os homens usam o timbó, que é um cipó venenoso para os peixes. Olha só. Em contato com a água, o timbó libera uma substância que deixa os peixes atordoados e fáceis de serem capturados pelas crianças. Olha só o conhecimento que os índios têm da natureza. Nem sabia que existia um cipó assim. Interessante, né? E aqui, indígena Trucá, colhendo mamão no município de Cobrobó, no estado de Pernambuco, em 2016. Número 1. Observe as fotografias desta página e da anterior e leia as legendas. O que se pode dizer sobre o modo de vida indígena? Se a gente parar para observar, aliás, essa imagem aqui, a maneira como eles buscam o seu alimento. Como que é esse processo de busca do seu próprio alimento? Vocês podem colocar aqui, tá bom? Número 2. Que costume indígena você considera interessante? Qual gostaria de conhecer mais? Você vai colocar aqui. Qual o costume indígena que você acha bacana, que te atrai, que você conhece? Você pode escrever aqui. E qual que você gostaria de conhecer mais? Ok? Ainda hoje, os indígenas precisam lutar para garantir suas terras. Ter seu próprio território é essencial para os indígenas manterem seus grupos unidos e preservarem seus costumes e seu modo de vida. Vamos falar sobre respeito aos povos indígenas.
Alguns indígenas, como Daniel Munduruku e Olívio Jecupé, escrevem sobre a cultura de seus povos para que todos a conheçam e respeitem. Número 1. Você já leu um livro escrito por um indígena? Se não leu, gostaria de ler? Por quê? Escreve aqui pra gente nesse espaço. O que podemos fazer para valorizar a cultura dos povos indígenas? O que será que a gente pode fazer para valorizar a cultura dos povos indígenas, hein? Vamos ver aqui. No caderno de atividades, lidando com os conflitos. Olha só, número 2. Observe as ilustrações a seguir. Olha só, número 1, 2, 3, 4. Agora complete as frases a seguir, indicando o número da ilustração. Letra A. Na ilustração, tananã, o conflito poderia ser resolvido se as crianças formassem fila e aguardassem sua vez de tomar água? Afinal, todos estão com sede? O que vocês acham? Daí vocês vão colocar um número aqui, tá? Na letra B, na ilustração, tananã, o menino mais alto poderia mudar de lugar para facilitar a visão dos colegas mais baixos, não é mesmo? Letra C. Na ilustração, tananã, as crianças poderiam resolver o problema formando times e estabelecendo um tempo para cada um brincar com a bola. Letra D. Na ilustração, os meninos e meninas organizaram uma partida de futebol, tirou da tela. Uma partida de futebol para que todos pudessem participar do jogo. Qual é? Então, vocês vão colocar aqui nesses quadrinhos o número de cada imagem, tá ok? Voltando um pouquinho aqui no texto dos índios, aqui falando sobre a presença dos portugueses quando eles descobriram o nosso país, o Brasil, a gente já viu em sala, a prof já conversou com vocês sobre a importância da gente preservar a cultura dos povos, não é mesmo? Da gente respeitar essa cultura, porque é isso que gera, que traz a nossa diversidade. O Brasil, ele é um país muito diverso, né? Por quê? Porque aqui existe a união de muitos povos. Muitas pessoas de outros países vieram fazer a sua vida aqui no nosso Brasil. Então, a nossa cultura, ela é bem diversificada. E isso é a grande riqueza, é o grande diferencial do Brasil perante aos outros países, essa riqueza cultural que nós temos, né? Devido à presença de vários povos que vieram para cá, tá bom? Então, respeito acima de tudo e continuemos aprendendo com essa nossa diversidade maravilhosa. Uma boa atividade para vocês, espero ter ajudado. Um beijo grande.